Eu sou Renato Munhaine, especialista em marketing e vendas para escolas, e recebi o convite da Moderna para compartilhar um pouco da minha experiência sobre como se destacar nesse mercado competitivo e nesse momento tão diferente da pandemia. Eu separei aqui alguns slides para a gente ir acompanhando. E nesse primeiro slide que a gente vai ver aqui na nossa tela, traz justamente o ponto nevrálgico de qualquer pensamento ou ação de marketing, que é, nesse próximo slide agora, o planejamento. Ele é a linha mestra de tudo. Então, o início é ter objetivo e desenhar como você vai percorrer essa rota para alcançar esses objetivos e sempre mensurar, medir o que você tem feito e acompanhar passo a passo. A mensuração também é um item imprescindível para que você consiga entender se o que você está fazendo está de acordo com a sua expectativa e com os objetivos que você traçou a serem alcançados dentro de um determinado período de tempo. Então, agora no próximo slide, a gente vai ver alguns passos. A gente vai ver no próximo slide ainda uma lista com 6 passos para que a sua escola se destaque. A gente tem o boca a boca, os concursos e pesquisas, a indicação dos amigos, a mídia espontânea ou relações públicas, a levar conhecimento para a comunidade e os projetos sociais. E todas essas 6, elas têm as redes sociais transversais a elas, ou seja, a gente gera as ações, pensa nas atividades e precisa de um meio, de um canal para levar isso, para compartilhar essas informações, esse produto, esse conhecimento que a gente vier a produzir. E as redes sociais, cada uma com suas particularidades, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, ao final da apresentação. E sites, blogs, enfim, entendam, por favor, como redes sociais, todo o contexto de interação online. Não estou me referindo aqui especificamente a uma rede em questão. Então, agora vamos ver especificamente o primeiro item, que é a força do boca a boca. E no próximo slide a gente tem esse item. E agora, mais um slide, por favor. Vocês imaginam quantas vezes já foram perguntados, né, se tem uma indicação sobre um restaurante, sobre um filme, um livro, enfim. Por quê? 92% dos consumidores confiam mais na dica, na indicação de um familiar ou um conhecido do que numa propaganda feita por uma marca. Então, imaginem o peso de uma indicação de um aluno da sua escola ou de uma família da sua escola para o processo decisório de alguém que está pensando em levar os seus filhos ou a cursar algum dos cursos que a sua escola possa oferecer. Então, por favor, o próximo slide. O que é importante é ter essa sua comunidade, né, os seus alunos e familiares satisfeitos e usar esses depoimentos dos alunos ou das famílias nos seus materiais de divulgação, sejam eles físicos ou online. Muito importante. O próximo passo, que a gente vai ver no próximo slide, é uma outra sugestão para a gente ter a escola em destaque, é o que eu chamei de concursos e pesquisas. E agora a gente vai ver aqui uma série de exemplos nas imagens que compõem o fundo desse slide seguinte. As pesquisas são a mensuração, o monitoramento da satisfação do seu cliente. Para que ele possa fazer uma indicação, pensando no item anterior, ele precisa estar satisfeito. E tanto satisfeito, a chance dele dar um depoimento positivo é grande. E, a título de concursos, a gente tem uma série de atividades que podem ser compartilhadas com a comunidade. E quando eu digo comunidade, eu não estou me referindo só aos alunos da sua escola ou só às famílias ligadas à sua escola, e sim pensando num círculo maior, num círculo expandido,
onde a gente consiga alcançar outras pessoas que estão nesse universo, que podem se interessar ou participar dessas atividades, como Olimpíadas de Matemática, mostras culturais, que podem vir a trazer trabalhos, a participar dessas atividades, como algumas que eu já fiz recentemente, como essa do Caipirinha aí, e a gente conseguir alcançar um universo maior de pessoas. Indo para o próximo ponto, a gente tem aí no próximo slide uma outra atividade que se parece um pouco com as anteriores, que é a indicação dos amigos. E aí, no próximo slide, eu trago mais um exemplo na composição de fundo. Como isso é importante e como se justifica? Quando você vai comprar um produto, você normalmente quer experimentar ou serviço. Você fazer a degustação é muito importante para o processo. E abrir as portas da sua escola. Não estou aqui me concentrando num determinado segmento, tá? Então, seja infantil, Fundi 1, 2, ensino médio, o que for, você proporcionar uma vivência é muito relevante. E essa pessoa que participou dessa vivência, pensando no processo decisório de compra, né, de uma aquisição de um serviço, a gente tem alguém que vai tomar a decisão final, mas ela pode ser influenciada por N outras pessoas. Então, pensando aí num menor, ele pode influenciar os pais dizendo que aquela escola para onde ele quer ir, ou os pais fazendo essa degustação, se decidirem também. Então, aí a gente tem dois exemplos básicos ao fundo, que são as ações de portas abertas e o Dia do Amigo. No próximo, a gente tem mais uma ação, no próximo slide, mais uma ação interessante que você não pode deixar de fazer, porque ela não é complicada, que são as mídias espontâneas. Eu trouxe de novo no slide seguinte uma série de exemplos. Então, você pode, de forma ativa, procurar pelo veículo de comunicação para poder informar, trazer essa novidade. Então, você, por exemplo, adotou um novo material didático bilíngue. Isso é importante para a sua comunidade, claro, com certeza, deve ser divulgado. Mas também pode transcender, né, o muro da escola e ir para outro universo, né, expandido, como eu falei um pouquinho atrás. Então, aqui a gente pode ver 3 exemplos, uma revista de bairro, um site especializado, ou até mesmo um canal de rede social de algum influenciador. E N outros, né, os veículos maiores, nos exemplos aí ao fundo, a gente tem um exemplo de matéria num telejornal de TV aberta. Mas onde você conseguir colocar a sua informação já é valioso, porque, principalmente, a informação divulgada na mídia, que não seja a sua própria mídia, nas suas redes sociais, seu blog ou seu site, ela tende a ter uma credibilidade maior do que se visto num material que você mesmo produziu para a sua escola. Então, é importante trabalhar isso, procurar de forma ativa os veículos, levar a sua informação para eles e, invariavelmente, você consegue colocar essa informação. Dependendo, lógico, da mudança, da importância que ela tenha, você tem mais chance de colocar num canal de TV ou num site de bastante expressão. Mas, enfim, é uma atividade, virou notícia, compartilhe. No próximo slide, a gente tem, então, uma outra atividade que eu costumo propor muito e tem muito resultado. Várias escolas se surpreendem como isso reverbera e como isso gera conexão com pessoas interessadas e como, principalmente, gera lembrança de marca, né? A pessoa fala, nossa, eu vi aquela coisa que aquela escola fez, foi super bacana, eu participei, adorei. Enfim, acontece o tal do buzz, né? As pessoas começam a compartilhar a experiência, a contar para as outras. E aí, no próximo slide, a gente vai ver, então, algumas que eu listei rapidamente para a gente pensar, mas, principalmente, entendendo que os professores da escola e os parceiros, eles são uma fonte rica de conhecimento e informação. Então, pode-se pegar esse conhecimento, entender o formato e passar isso, compartilhar isso. Compartilhar não é só mão única, sempre pode ter a devolutiva e você também tem que estar preparado para isso, para conversar, né? Compartilhou, tem a volta.
Então, aqui a gente tem alguns exemplos de, principalmente agora, né, todos em casa, algumas famílias convivendo mais com os filhos e com algumas aflições com relação a como lidar com eles e como construir melhor e aproveitar esse momento. Então, sempre tem um especialista na escola, até mesmo uma assistente social, que pode levar alguma informação para essas famílias. Conteúdos de inglês, dicas, falsos cognatos, tem aí outra infinidade que serve para alunos, familiares e círculo expandido. Aulas de yoga, de exercícios físicos, origami, putz, a gente fez tanta coisa aí nesse período de março para cá, porque tem realmente uma riqueza grande de informação. Então, reúna um comitê na sua escola, com certeza vão brotar muito boas ideias. E vamos, então, para o próximo slide, e a gente vai ver mais uma dessas ações que podem ser feitas pela sua escola para que ela continue em destaque. Chamei aqui de projetos sociais ou ações sociais. E no próximo slide eu detalhei 4 de uma infinidade que podem ser pensadas. E de suma importância também. Por quê? É oportuno, inclusive. Nós estamos na era das causas. Muita gente tem procurado uma forma de mudar, de transformar, de abraçar um tema e fazê-lo melhorar, dar a sua contribuição para a sociedade. Então, é muito oportuno que a escola, com certeza na sua escola, já tenha alguma atividade que você pode contar para todo mundo, não só para que as pessoas conheçam, mas também, se possível, que elas participem e você aumente o número de pessoas que contribuem com essas suas ações. Então, nessa lista rápida que eu fiz aqui, a gente tem o caso da doação de alimentos ou agasalhos, enfim, que aconteceram em grande escala agora durante a situação do confinamento. O inglês para comunidades carentes. Já vi em algumas escolas, muito interessante, uma forma dos alunos interagirem, né, com outras pessoas que eventualmente eles não teriam acesso no seu cotidiano. As atividades com abrigos de idosos e pessoas com algum tipo de necessidade especial, enfim, tem um universo grande. E chama atenção, em especial, para a adoção de uma praça. Por quê? Quando você adota uma praça, não é simplesmente você ir lá pagar para a prefeitura aquela taxa e ter a sua tabuleta naquela praça e a pessoa passa e vê a praça bonitinha com a sua tabuleta. É muito mais. É chamar toda a sua comunidade, alunos e familiares, vizinhos que não têm relação com a escola direta, mas indiretamente tem muita, para pintar a praça, plantar as mudas e fazer aquela transformação e vivenciar essa transformação para que essa transformação, essa experiência seja propagada. A pessoa pôs a mão naquilo, é muito diferente a lembrança, a experiência que ela vai relatar do que passar em torno da praça e ver bonitinho. E não é uma atividade cara. Estou falando aqui de orçamento porque tem muita coisa que dá para fazer com baixo orçamento. E nunca esqueço de uma frase que uma vez uma fornecedora me falou e marcou, apesar de engraçada, que é: tudo posso na verba que me fortalece. Então, é desenhar esse orçamento restrito, principalmente agora, né, com a sucessão de descontos pedidos pelas famílias, e a muitas mãos conceber esse projeto. E vamos para o próximo slide, que ele fecha toda essa história. Então, no próximo ainda, que são as redes sociais. Como eu falei no começo, elas vão perpassar todas essas ações e outras que você com certeza vai ter aqui após esses rápidos insights que eu te dei sobre como melhorar, né, as ações para divulgar a sua escola. Então, pensando em redes sociais, jogando todas essas informações que eu falei para serem divulgadas por meio de um canal, de uma rede, para elas terem forma e chegarem às pessoas. Primeiro, governança. Quem cuida disso? Quem é o responsável? Não é uma pessoa só. Você precisa que essa pessoa responsável por colocar, fazer a manipulação e a administração e mensurar os resultados das redes, receba esses conteúdos, falando com seus especialistas, professores, técnicos, parceiros, enfim. Ele só vai gerenciar o conteúdo que vai chegar para ele e manipular esse conteúdo. E as redes sociais são várias. Você tem YouTube, Facebook, Instagram, blog, site, enfim, uma infinidade. Escolha uma
mas faça bem feito. E não escolha todas, para uma tem uma coisa num dia, a outra tem no outro, e fica um vai e vem e ninguém sabe onde te seguir. Então, se não tiver braço, escolha uma e faça bem. Outro item muito bom, muito importante, que não falha. Frequência, faça sempre. Quem lembra de uma propaganda antiga, compre batom, compre batom, compre batom, era um mantra, mas todo mundo lembra, mas ela era repetida. Essa propaganda aparecia muitas vezes. Então, tenha frequência, estabeleça uma rotina e não passe muito tempo entre uma publicação e outra. Diariamente é um bom volume. E, por fim, abuse dos formatos. Hoje em dia a gente tem muita possibilidade. Os vídeos, muito bons e em alta, fotos, textos, enquetes, tem muita interação possível para fazer. Então, abuse e explore bastante esses canais, que assim você vai conseguir se destacar. E agora, encerrando, no próximo slide, eu deixo aqui os meus contatos para quem tiver interesse em seguir nessa conversa, bater um papo, tirar alguma dúvida, enfim, fiquem à vontade, estou à disposição. E agradeço, não só pelo tempo de vocês, mas mais uma vez ao convite da Moderna para poder rapidamente compartilhar um pouco da minha experiência sobre esse assunto. E até uma próxima. Tchau, tchau.